Bom, as movimentações políticas estão aumentando, visando a eleição de outubro. No meio dessas discussões, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tenta se aproximar do PSB. Reportagem de Fernando Martins. A ideia de Alckmin é avançar para futuramente ser o candidato a vice de Lula. O convite oficial do partido já foi feito para Alckmin. Enquanto isso, Lula pede que seus correligionários sejam mais flexíveis ao nome do ex-tucano para compor a chapa. Nesta segunda-feira, em seminário para deputados e senadores do PT, o ex-presidente Lula pediu a diminuição da resistência interna, sobretudo da ala mais antiga e ideológica da legenda. É que a gente possa apresentar ao povo, sabe, a certeza de que nós estamos mudando esse país. Eu, sobretudo, quero dizer para vocês que durante o processo de campanha, na hora que defini a minha candidatura, que eu penso que, quem sabe, no mês de março a gente define as candidaturas, porque também a gente vai ter que definir as alianças para que depois a gente discuta a candidatura, porque eu já disse para a Gleice que eu, embora seja do PT, eu não sou um candidato só do PT. Eu tenho que ser um candidato de um movimento que ultrapasse as fronteiras do PT, da CUT, da Força Sindical, mas que a gente seja a candidatura de um movimento. O PT, por sua vez, decidiu apoiar Carlos Brandão, do PSDB, vice-governador escolhido por Flávio Dino, do PSB, para a sua sucessão no Maranhão. O tucano deixará o partido para se filiar à legenda socialista. Isso pode ajudar a composição da chapa Lula-Alckmin. O presidente Bolsonaro, por sua vez, em entrevista nesta segunda-feira, falou sobre o perfil de um futuro vice e garantiu que não haverá surpresas. É alguém que, uma vez anunciado, para ter certeza, não será novidade para vocês, porque é do nosso meio. E Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência da República, já definiu o nome do seu marqueteiro para a pré-campanha. Trata-se do argentino Pablo Nobel. Ele está no Brasil já há mais de 40 anos, formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Tem bastante experiência nesse setor. Pela AM4 produtora, realizou trabalhos para a campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro em 2018. Em outra produtora, já fez filmes para Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, Geraldo Alckmin e Aécio Neves, quando candidatos a este mesmo cargo. Trabalhou também como produtor de vídeos para a campanha de Daniel Scioli, candidato à presidência da Argentina em 2015. Falando em Sérgio Moro, nesta segunda-feira, em entrevista ao jornal Diário da Região de São José do Rio Preto, no interior paulista, o ex-ministro disse que não abre mão da candidatura para ser vice de João Dória. E ainda ironizou os dois maiores favoritos até agora, segundo as pesquisas, afirmando que votaria numa cabra para não votar em Lula e em Bolsonaro. Eu votaria em qualquer pessoa que não fosse Lula e Bolsonaro. Eu votaria numa cabra, se fosse o caso, mas jamais votaria em um ou outro. Tá? E tem pessoas boas, tem pessoas que estão se apresentando. O nosso projeto aqui é o que tem melhores chances de vitória. Seu partido, o Podemos, busca consolidar a terceira via e decidiu autorizar discussões com o Cidadania para a formação de federação nas eleições deste ano. Segundo a legenda, a ideia é que ocorra a consolidação de uma nova frente unida pelo futuro do Brasil, que poderá congregar uma única e forte candidatura à presidência com convergência de ideias e de princípios. Cristina Grêmio, o que você destacaria desse início dessas conversas, o começo efetivo da campanha? E lá no início da reportagem a gente falava sobre Geraldo Alckmin, que deve definir apenas se vai ou não vai ser vice de Lula em março, possivelmente. Tem algumas movimentações dessa pré-campanha eleitoral que são muito estranhas, né? Essa de Alckmin rumo ao PT talvez seja a mais estranha delas e com tendência aí de se consolidar mesmo. Eu, pessoalmente, já falei isso em outros comentários, em outros jornais, eu não entendo o que o PT acha que conquista chamando o Alckmin para sua chapa, porque eu não acredito que o eleitor de Geraldo Alckmin, aquele eleitor ali de São Paulo, que é o eleitor mais fiel a ele, vá pender para o PT. Em relação aos que votaram em Geraldo Alckmin em eleições passadas, eles são contra o PT, então jamais aceitariam essa aliança. Eu não sei exatamente qual tipo de eleitor o presidente Lula vai puxar se consolidar essa aliança. Em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, né, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, já começou errado debochando dos adversários. Quando ele diz que ele prefere votar numa cabra do que votar em Jair Bolsonaro,
ou em Lula, o que ele vai fazer no segundo turno se forem esses dois os nomes a serem escolhidos, um desses dois a serem escolhidos? Ele vai votar nulo? Ele está fazendo uma campanha pelo voto nulo agora? Ele está deixando que os outros decidam por ele? É aquela coisa, né? Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Eu não entendi essa declaração e achei um momento muito inoportuno. Numa pré-campanha em que a candidatura dele ainda não se consolidou, ele falar isso pode ser bastante temerário. O presidente Bolsonaro não falou ainda em vice porque está tentando não fazer parecer que está em pré-campanha, até porque isso a legislação não permitiria. Mas ele, obviamente, está em negociações e tem um nome forte aí do general Braga Neto nos bastidores surgindo, que pode vir a se consolidar, porque ele já teve uma experiência com um vice militar, que funcionou, apesar de todas as críticas, e pode ser que ele queira esse reforço, digamos assim, na candidatura, mas principalmente na governabilidade, caso reeleito. Diogo, com relação a Sérgio Moro, a gente ouviu na reportagem as referências com relação ao marqueteiro argentino que ele contratou para sua campanha. Qual é a importância de um marqueteiro numa campanha como essa? E sobre Lula, ele diz que confirma sua candidatura em março. Você acha que existe a possibilidade de Lula não ser candidato? E ele deve usar Dilma e José Dirceu nessa campanha? Olha, o Sérgio Moro, obviamente, tem aí um passo importante a dar com essa decisão de escolher um marqueteiro, porque sim, os marqueteiros são importantes em campanhas eleitorais. A gente viu a importância que eles tiveram, por exemplo, na eleição de Lula, né, para moldar ali uma imagem mais palatável para o eleitorado. Lula, que foi candidato várias vezes antes de conseguir se eleger em 2002. Né? Isso teve um papel importante, esse trabalho desses profissionais que entendem e analisam, né, o eleitorado e sabem o que se procura. Em relação à questão do Lula, né, da escolha de Alckmin para vice, isso parece já bem encaminhado, depende obviamente das negociações partidárias. Essa questão do governador do Maranhão, né, agora o apoio ao vice de Flávio Dino, isso atira um dos bodes da sala, um dos nós aí que estavam atrapalhando, que era justamente o fato de que o vice é do PSDB e aparentemente Lula aceita ter um tucano em sua chapa ou em seu palanque desde que não esteja no PSDB. É o caso, inclusive, do próprio Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB para possivelmente se tornar aí vice de Lula. Em relação ao que Lula busca com isso, né, busca com ter Alckmin em sua chapa, acredito que não seja nem atração de votos, né? Vices geralmente não atraem votos, não são significativos nem para afastar, nem para atrair votos, mas é mais uma tentativa, na minha avaliação, de dar uma imagem, principalmente para o empresariado, para alguns setores da economia, de que Lula não vai ser um governante radical do ponto de vista econômico. E também serve como uma espécie de seguro de governabilidade caso Lula venha a ser eleito, né? Então é também uma forma de apresentar moderação e de esticar ali seus tentáculos, seus braços para outros setores políticos que podem ser importantes para um futuro governo.